humanamente, regras humanas que eles estabeleciam sobre o povo do Senhor. Quem não seguia era taxado como um pecador, era uma pessoa excluída do povo de Deus. Era olho por olho. Ou você está aqui, ou você serve as leis direitinho, bonitinho, ou você está afastado, você está excluído. E o interessante é que a palavra diz aqui, que Jesus ele desafiou Levi. Levi foi desafiado. Jesus caminhando, avistou Levi, o que a palavra diz? Jesus declarou para Levi: segue-me, segue-me. Essa foi a única palavra que Jesus falou para Levi. Eu acho interessante que não há um questionamento de Levi aqui. Ele simplesmente, a palavra diz que ele levantou, deixou tudo e o seguiu. Levi talvez já conhecia da fama de Jesus, mas certamente Levi não estava feliz com a forma que ele estava vivendo. Eu fico imaginando Levi sentado naquele posto de trabalho, sentado, pensando: Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida aqui? O que eu estou fazendo da minha vida, sendo rejeitado, machucando as pessoas? Era um trabalho que talvez até gerasse lucro, um lucro bom, né? Só que ao mesmo tempo trazia maldição para a vida dele. Era um trabalho que, em vez de aproximar ele de Deus, fazia com que ele se afastasse ainda mais de Deus. Então eu imagino o desespero de Levi, ao ponto de Jesus passar. Eu sei que as palavras de Jesus são poderosas. Ele era Deus. Ele é Deus, estava como homem. Jesus chegou: siga-me. Vamos lá comigo? Ele largou tudo. Largou talvez naquele momento um lucro, um bom dinheiro, né? Talvez naquele momento ele abriu mão de um conforto. Ele simplesmente largou tudo, se levantou e seguiu Jesus. Ele não olhou nem para trás. Sabe por quê? Porque não tem retrocesso de Levi depois desse momento, irmão. Só tem crescimento. Depois que ele levantou, largou tudo, só tem crescimento. Talvez hoje você esteja aqui, você esteja pensando em retroceder, ou você esteja retrocedendo já. E Jesus hoje quer te encorajar a voltar a crescer. Você não pode voltar mais para aquela cadeira que você estava sentado. Não, você já largou aquilo. Você precisa seguir. Você já está em outro nível, você está na mesa, você não está mais naquele posto de trabalho. Você está desfrutando de um banquete. Mas talvez você ainda esteja na cadeira hoje. Mas a boa notícia é que Jesus está passando aqui neste lugar. A boa notícia que eu creio que o Espírito Santo já está falando: siga-me para algumas pessoas. Siga-me. Levante. Talvez você esteja como Levi, a palavra não diz, mas os estudiosos que falam muito a respeito dos publicanos, você esteja desesperado para sair da vida a qual você se encontra hoje, e estava faltando essa oportunidade, Jesus, já lhe adianto que Ele está dizendo para você nessa noite: siga-me. Jesus está dizendo: siga-me. A pergunta é: você vai questionar? Qual é o teu tudo hoje? Diferente dos fariseus, Jesus, Ele te ama. Ele está pronto a te receber. Perceba que, quando Jesus chegou até Levi, enquanto o povo judeu odiava os publicanos, Jesus, Ele não se importou com as condições que Levi se encontrava. Ele não chegou com Levi: ó, Levi, é o seguinte, me fala um pouco da tua vida aí. Vou fazer uma entrevista contigo. Se tu estiver bem santo, tu vai me seguir. Mas se tu não estiver cumprindo os ritos e as regras, as leis mosaicas, tu não está pronto para me servir. Jesus fez isso? A palavra diz o quê? Que Jesus estava caminhando
Depois de muita manifestação de milagres, Jesus tinha acabado de curar um paralítico e muitos outros milagres. Jesus, caminhando, avistou um coletor de impostos e disse para ele: siga-me. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Jesus não está interessado em como você está hoje. Mas como assim, Fabrício? Em qual sentido? Você pode estar, nesse exato momento, nos piores pecados que tu imagina. Você pode estar caído. Ah, Fabrício, mas tu não sabe o que eu tenho feito, meu irmão. São coisas escandalosas. Se tu soubesse, só que não é eu, é Jesus. Não é você, é Jesus. Nós temos um hábito de sermos meritocráticos, né? Só anda comigo quem anda certinho, só faz, eu sou doce se tu merecer. Essa é a nossa natureza humana. Mas Jesus tem uma porção de graça e de amor para derramar naquelas pessoas que são mais improváveis, naquelas pessoas que a sociedade muitas vezes menospreza, nas pessoas que, por mais injusto que pareça aos teus olhos, por mais injusto que pareça aos nossos olhos humanos, mas Jesus, ele veio para romper essas coisas, irmãos. Ele veio para romper os nossos paradigmas, a nossa injustiça. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque se não fosse por isso, você também não estava aqui. Eu também não estava aqui. Porque se fosse por mérito, meu irmão, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós é digno. Mas foi por amor dele. Foi pelo sacrifício na cruz, foi pela graça dele. Então Jesus, ele não pediu o currículo de Levi. Ele só olhou para Levi e disse: segue-me. Sabe por quê? Jesus já sabia do potencial que Levi seria na presença. Jesus já sabe o potencial que tu tem na presença dele. Fabrício, é porque minha família, o meu irmão, é porque não sei quem fala que eu sou assim. Irmãos, muitas vezes as pessoas estão aprisionadas a conceitos ou a ideias para se achegar até Jesus. O que eu estou falando aqui é que você não precisa estar perfeito para aceitar Jesus como seu Salvador. Eu já ouvi pessoas dizerem assim para mim: Fabrício, eu só vou servir a Jesus quando eu parar, vai lá, de fumar. Ou então, eu só vou servir a Jesus quando eu parar de beber. Ou então, eu só vou servir Jesus quando eu for um bom esposo. Que isso é mérito? Tu não vai servir a Jesus nunca, meu irmão. Se tu pensar dessa forma, que se tu não muda sem Jesus, tu não muda. Tu precisa dele, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Você precisa dele. É dele. Que conversa é essa? Isso é a ideia do inimigo botando na tua cabeça. Até botou na minha cabeça um tempo, que eu ficava pensando isso. Antes de conhecer o quanto ele me amava. Antes de conhecer o quanto eu era amado. Independente do estado que eu me encontrava. Independente do estado que você se encontra hoje, ele está te levantando. Meu filho, levanta dessa cadeira. Não vem como tu está. Não, eu estou cheio de lama. Venha do jeito que você está. A ideia não é você vir santo, não, é você vir doente. Porque o médico sou eu, meu irmão. A ideia não é você vir sã, não. É você vir enfermo. A ideia não é você vir santo. Quem vai te tornar santo vai ser eu. A ideia não é tu vir justificado. Porque quem vai te tornar justificado é Jesus. A ideia não é você vir salvo. Porque quem vai te salvar é Jesus. Então não existe essa questão de eu vou me tornar para poder eu servir. Eu vou servir para ser alguém. Eu vou aceitar seguir para ser alguém. Jesus está aqui, aleluia. E Ele está fazendo convites. Ah, irmão Fabrício, mas eu sou crente, mas tem uma cadeira aí que tu precisa se levantar, que está te paralisando. Ah, mas eu já sirvo há 8 anos. Mas tem, porque nós estamos num processo. Em vez de você caminhar para frente, talvez tu está querendo voltar para aquele conforto. Porque Jesus está chamando: vem, meu filho, vem que eu te amo, vem cear comigo, vem sentar à mesa, vem me honrar com um banquete.
vem me honrar. Jesus está te chamando nessa noite. Jesus está me chamando nessa noite. Quando eu estava lá em casa, o Senhor fez eu levantar de várias cadeiras, irmão. Nós somos pecadores. Levi imediatamente aceitou o chamado. Levi tomou a melhor decisão da vida dele. Foi se levantar daquela cadeira, sair daquele escritório, daquele posto e seguir a Jesus. Sem questionar, só crendo. Ele só acreditou. Só que sabe o que ele fez ainda? Ele não somente levantou da cadeira, ele ficou tão empolgado, ele ficou tão feliz com a conversão dele, que ele preparou um banquete para Jesus. E uma das maiores estratégias de Jesus para evangelizar e levar salvação era a comunhão, eram os momentos de banquete. Aí, o que a palavra diz? Houve um banquete, e o que mais tinha no banquete? Havia numerosos publicanos e pecadores. Numerosos publicanos e pecadores estavam naquele banquete. E Jesus, Deus santo e poderoso, lá no meio, levando salvação, pregando o que o Pai havia ordenado. Numerosos publicanos. Ai, Jesus. Os fariseus odiavam quando Jesus quebrava esses paradigmas. Os fariseus odiavam quando Jesus pregava, curava, porque eles achavam que o verdadeiro Messias não poderia sentar com os pecadores e com os publicanos, que o verdadeiro Messias jamais iria se juntar com essas pessoas, jamais iria se juntar comigo e com você, cheio de hipocrisia. O Senhor fala que eles eram homens hipócritas, que falavam da lei, distorciam ainda mais a lei. E aí o que eles vão fazer? Eles foram questionar os discípulos. Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e pecadores? Sabe aquelas pessoas que não ficam felizes com o crescimento das outras? Que ficam toda hora questionando. Não sei o quê. Como que Jesus... Ô irmão, Jesus também te ama. Ele também quer sentar à mesa com você e com o irmãozinho lá. Em vez de você estar aqui, às margens, olhando para questionar, vem sentar à mesa com o papai. Ele também quer levar salvação para a tua casa, para a tua vida. Em vez de você ficar com várias regras, senta aqui. Receba o amor, receba o perdão. Jesus faz da maneira que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, e você só precisa receber. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que nós, humanos, nós temos, acho que até por uma questão de cultura, dificuldade de receber o amor de Cristo. Porque nós queremos em todo tempo condicionar esse amor a alguma coisa. Nós vivemos numa cultura meritocrata, não é verdade? Quantos será filhos ou pais já não ouviram? Olha, se tu passar de ano, Vitória, eu vou te dar um carrinho da Hot Wheels. E aí a gente cresce. Claro que na vida aqui na terra nós temos que ter disciplinas, e amém, tá? Não estou questionando criação de filho, nem de pai, não é isso. Estou dando um exemplo do que nos leva às vezes a acreditar que o nosso relacionamento com o pai é igual aqui os nossos, que às vezes você só quer andar com quem faz algo para ti. Ele está sempre de braços abertos para te receber, irmão. Sabe por quê? Porque Ele deseja te transformar, Ele deseja te curar, Ele deseja mudar a tua vida, Ele deseja tornar da tua casa uma mesa onde Ele vai poder semear e levar salvação.
Ele deseja ser honrado por você lá na sua casa, assim como Levi fez. Levi ouviu aquela voz: segue-me. Que voz doce e suave. Você lembra? Você que já está na caminhada há um longo tempo, tu lembra dessa voz? Meu filho, é hoje. Segue-me. Outro dia eu estava fazendo um x-salada lá em casa, né? Que dia de sexta-feira eu faço um x-salada e tal. Para mim e para minha esposa Carol. E aí, estou revelando aqui meus dotes culinários. E aí estava cantando aquele louvor da Gabriela Rocha, Me Atraiu. Tem aqui um louvor novo agora que está bombando, um louvor que dizia assim, eu peguei só uma parte, e essa parte me levou a lembrar da voz dele. Dizia assim, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia a tua glória vale mais que 1000. Irmãos, esse trechinho desse louvor entrou no meu coração. Parece que tinham jogado uma flecha lá da TV, né? E eu aqui assando as carnes, né? Botando misto. Estava tudo quase no ponto. E os meus olhos começaram a lagrimar. Porque eu lembrei que um dia eu também tive que levantar de uma cadeira. Eu lembrei que um dia eu estava sentado numa mesa, 2012, dia 25 de dezembro. Eu estava sentado numa cadeira, amanhecendo o dia, 6 horas da manhã, aí me bateu aquela tristeza. Na mesa havia droga, bebida, cigarro, ao redor prostituição, e num lance de segundos, o Senhor me mostrou onde eu estava, e veio aquele, talvez você já tenha tido isso, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na minha vida? 24 anos, acho que era 24 anos, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Aí veio a voz que me atraiu. Meu filho, levanta daí. Suba essa ladeira. Como eu estava muito drogado, eu pensei que eu estava noiado, né, ouvindo coisas. Não era efeito da droga, era ele falando comigo. Eu lembro que eu subi a ladeira de casa, chorando aos prantos. Bati na porta. Mamãe muito pacientemente, cheia de amor. A mamãe cheia de Jesus. Amém? Tinha passado a noite orando por mim. Mamãe cheia de Jesus, me abraçou. Eu chorando. Falei, mãe, a partir de hoje, eu nunca mais vou beber nem usar droga, Felipe. Falei para ela. Falou isso mais 1000 vezes para mim. Ô, meu filho, abraçou aqui, eu chorando. E com cigarro aqui no dedo, tá? Só que aquela vez tinha uma doce voz que havia me chamado, irmão. Aquela vez tinha sido diferente. Sabe, aquela vez eu não consigo esquecer, sabe, irmão? Quando eu ouvi esse louvor, aqui e acolá eu lembro do estado da onde o Senhor me tirou. Ai, Fabrício, tu não tem que apagar o passado. Apaga o passado, irmão, mas não esqueça nunca de onde o Senhor te tirou. Paulo mesmo, toda a carta que ele iniciava, ele fazia questão de lembrar quem ele era, onde ele estava, o que o Senhor havia tornado ele. Paulo mesmo, toda a carta que você for ver, início, a introdução, ele faz questão de falar isso. Eu, o maior dos pecadores, hoje o apóstolo do nosso Senhor. Irmãos, e eu gostava daquela vida. Eu achava que aquilo era a minha vida mesmo. Eu achava que aquela cadeira ali era tudo para mim.
era o que me dava prazer, alimentava a minha carne, mas a doce voz, essa mesma doce voz aí que tu está ouvindo, essa mesma doce voz, que você já ouviu e que você continua ouvindo porque Ele continua te aperfeiçoando, ela me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, mas a voz que saiu dela me atraiu.